Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E olha só, hoje nós vamos pegar aqui para responder o formulário que vocês preencheram. E olha só a primeira pergunta que está aqui no formulário: quanto que eu vou ganhar com a impressão 3D? Galera, isso daí é uma dúvida meio genérica. O que acontece? Vai depender do que você vai fazer. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de partir para a área mecânica. E a área mecânica, ela é uma área que é bastante rentável. Só que você precisa ter aí alguns outros conhecimentos além da impressão 3D para você conseguir resolver um problema mecânico. Então vamos lá. Quanto que dá para ganhar? Gente, se vocês forem ver, se eu for, não, Daniel, eu vou fazer peças, por exemplo, peças mais simples para vender na própria internet. Tem uma galera fazendo uma boa grana com impressão 3D. Talvez até já tenha passado de longe aí de ter como renda principal. Beleza? Ao invés de uma renda extra, que é o meu caso. Bom, é possível fazer um boneco tamanho de uma pessoa para usar em festas? Olha só, galera. Eu separei aqui um rapidinho para vocês, dá só uma olhada o que o pessoal tem feito aí com a impressão 3D juntamente com EVA para você ter aí um cosplayer muito bacana. Então aqui, pessoal, às vezes não é apenas a impressão 3D que você vai acabar utilizando. Você vai ter que utilizar outras técnicas, um pouquinho de corte e costura, um pouco de técnicas com outros materiais para você ter aí a sua roupa de cosplayer perfeita. Que mais? Mas é possível fazer sim. Depois, a gente tem aqui, é difícil? Galera, nada nessa vida é difícil. Tudo nessa vida você precisa ter um método certo para você fazer. Se vocês virarem para mim e falarem assim, Daniel, é difícil você fazer uma roupa cosplayer de EVA? Poxa, se eu for fazer hoje uma roupa cosplayer de EVA, eu vou achar difícil, porque eu não conheço do método de trabalhar com EVA. Eu conheço do método de trabalhar com impressão 3D. Então, numa dessa, a gente tem que avaliar muito bem o que é ser difícil, porque a gente tem que seguir um certo roteiro. No meu caso aqui, da impressão 3D, o que a gente precisa? A gente precisa, por exemplo, de um conhecimento de informática, a gente precisa de um conhecimento de um software de modelagem, a gente precisa do conhecimento de processo de fabricação e depois precisa do conhecimento de impressão 3D. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é o método que eu acabei criando que vai ajudar vocês virem passo a passo. Não adianta só você pegar e fazer um curso de impressão 3D. Se você fizer um curso de impressão 3D, você vai ficar perdido nos outros passos também, beleza? O que mais que nós temos aqui? Como fazer a impressora imprimir com alta qualidade? Aí você já chegou num ponto muito interessante. O que acontece? Para você conseguir imprimir com alta qualidade, a primeira coisa que você tem que ficar esperto é no seu equipamento. Qual é o seu equipamento? Se você tiver um equipamento que seja confiável, poxa, você já tem aí um bom caminho percorrido, porque você vai ter que nem um carro para você fazer uma viagem. Se você tem um bom carro e você fala assim, não, eu vou fazer uma viagem de 10 mil quilômetros. Por quê? Porque eu tenho um bom carro. Beleza, você já sabe, mas não quer dizer que você não vai ter problemas na sua viagem. De quê? De ajuste, de reparo, manutenção preventiva, manutenção corretiva e por aí segue. Então, isso daí é um grande problema. Então, para você imprimir com qualidade, na minha opinião, primeira dica que eu dou para vocês é vocês imprimirem, encontrar qual é a velocidade mais adequada da sua impressora. Se você andar, você já deve ter percebido que você está andando de carro. Estou ali andando de carro na estrada, na Dutra, a 110 por hora, que é a velocidade padrão. Se você estiver num Fusquinha, você vai perceber que o carro ele treme inteirinho. E aí vai dar uma qualidade na sua viagem. Se você tiver, por exemplo, com um Fusion, opa, você vai ver que 110 por hora parece que o carro está parado. E o que é isso? É por causa da qualidade do equipamento que você está utilizando. Então, talvez um Fusion só vá mostrar que ele está chegando no limite da velocidade dele a hora que ele tiver lá, sei lá, 180 por hora. Aí você fala assim, agora eu estou sentindo que existe uma vibração.
Então você percebeu que um carro de melhor qualidade, ele acaba desenvolvendo uma velocidade muito melhor. E isso acontece em qualquer equipamento. Você tem que analisar muito bem o conjunto do seu equipamento para ver qual é a velocidade mais adequada de trabalho. Que mais que nós temos aqui? Técnicas de calibragem. Galera, calibragem é um negócio também que, na minha ótica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se a máquina ela já veio padrão, geralmente ela não precisa de muita calibragem mecânica, vamos dizer assim, ou eletrônica, geralmente. Geralmente ela já vem de fábrica muito bem calibrada. O que tem, que eu vejo que muita gente fica com bastante dificuldade, é quando a pessoa vai montar a sua própria máquina na primeira, de cara, ao invés de comprar uma máquina, ele vai montar do zero. Aí a pessoa não sabe muito bem como montar a máquina, não sabe muito bem, compra um kit, né, vamos dizer assim, e aí depois tem os problemas de ajuste. E esses problemas de ajuste, ele às vezes acha que o problema é na impressão, mas ainda é um ajuste mecânico lá da sua máquina que está não muito perfeito. Então essa parte de técnicas de calibragem, eu já tenho um vídeo inclusive que eu já coloquei no YouTube, dá uma olhadinha por lá, que eu falo todo o passo a passo de manutenção da nossa Ender, para dar uma amplitude aí na sua visão sobre o assunto. Mas basicamente aqui a calibragem que a gente tem que fazer em uma impressora padrão aí, vamos dizer assim, uma impressora do tipo Ender, é a calibragem da mesa. A mesa tem que estar muito bem nivelada para você iniciar a sua impressão com qualidade. Basicamente, eu focaria de início na qualidade da primeira camada, que seria da sua mesa. Aí ali onde a gente tem que gastar o nosso maior tempo nesse começo. Eu sei que às vezes é meio chato, é meio frustrante, mas é onde a gente deve gastar o nosso maior tempo no começo, é no ajuste da mesa. O que mais nós temos que falar aqui? Dicas de modelagem no Fusion. Aqui vocês vão ter uma surpresa maravilhosa no dia 29. Eu já chamo vocês aqui para vir participar do dia 29 da nossa live, porque nessa parte de dicas de modelagem do Fusion vocês vão ter aí uma grande surpresa. Mais dica de modelagem aqui, para a gente já não deixar essa questão em aberto, eu focaria no seguinte: você primeiro, antes da dica de modelagem do Fusion, você precisa conhecer um pouquinho de desenho técnico mecânico. Isso, ou desenho técnico mais voltado para design de produtos. A gente precisa ter aí uma visão do que é desenho técnico. Isso é extremamente importante. Depois dessa parte de desenho técnico, a gente vai fazer uma análise do nosso desenho, ver qual é a posição mais adequada para a gente começar o nosso desenho, onde eu vou ter o formato básico mais bem definido, porque aí eu vou começar a fazer uma ferramentinha chamada de Sketch, vou iniciar o meu desenho e vou usar outras ferramentas que vão dar aí a espessura, o revolve, por aí segue. Mas aí já a gente precisa de um outro momento para conseguir falar um pouquinho mais sobre o Fusion. Você é professor de que matéria? Cara, aqui eu sou professor há 18 anos e eu já dei uma passada muito legal aí em várias áreas da mecânica. Hoje eu estou dando aula de Inventor e estou dando aula de impressão 3D. Também inspetor de qualidade, onde você tem desenho técnico-mecânico, metrologia e ferramentas da qualidade. Hoje é nisso que eu estou trabalhando. Mas eu já dei aula também de usinagem, tanto em fresa quanto em torno, já dei uma passadinha lá em ajustagem, já falamos um pouquinho, já dei aula há muito tempo e por muito tempo de AutoCAD, também o AutoCAD foi uma das primeiras aulas que eu acabei dando. Hoje o AutoCAD ele está um pouco mais fraco, mas ainda é muito usual, mas é o AutoCAD, depois que veio novos softwares aí, como o Inventor, o Fusion e outros ainda, ele está perdendo um pouquinho a força. Mas ele ainda é muito usual nas indústrias e vale a pena vocês conhecerem. Que mais aqui? Depois que eu lembrar de mais alguma aqui, eu passo para vocês. Vamos ver aqui, dicas tal. Qual for a sua maior dificuldade na impressão 3D?
Quando faz a impressão de um anime, como você faz para deixar perfeito? Cara, qual foi a minha maior dificuldade na impressão 3D? Foi fazer peça grande sem que ela rachasse ou empenasse. Isso daí foi um trabalho aí de 2 anos e meio de estudo e de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de percepção do processo de qualidade, para eu conseguir chegar a tirar uma peça grande sem rachadura. Mas eu vou falar para vocês, essa ainda é a maior dificuldade, principalmente se a peça for mecânica e tiver ali um preenchimento bastante grande. Por que isso? Porque aí as tensões internas ficam bastante grandes também. Isso eu estou falando para vocês utilizando, pessoal, uma máquina de baixo custo, aí próximo de R$ 2.500. Se a gente comprar uma máquina mais parruda, uma máquina de seus 22 mil, 30 mil, 40 mil, aí a máquina ela já está totalmente preparada para fazer esse tipo de peça. Aí muda de figura, porque aí você já tem um processo muito bem ajustado, da forma que a própria máquina já te garante uma grande parte aí da solução dos seus problemas. No caso que a gente está comentando, é fazer peças grandes com uma máquina que ela é uma máquina hobby e ainda trabalhando com ABS, que é um material que tem fortes chances de empenar. Se a gente parar e falar assim, não, e se eu for trabalhar com PLA? Pô, PLA mudou completamente de figura, aí as dificuldades já vão lá embaixo, tanto que eu indico para vocês, começa com PLA. O ABS é a próxima etapa, que vem justamente nessa pergunta. Quando você faz a impressão de um anime, como você faz para deixar perfeito? O que acontece? No caso de você pegar uma peça em ABS, que é o material que a gente está utilizando, a gente consegue fazer um acabamento químico, utilizando uma química, que é, no caso, o nosso preparador para canos, onde dá uma alisada na superfície. Só que, não se engane, quanto mais perfeito você tirar a sua peça da máquina, melhor vai ser a parte de acabamento. Se você já tirar a peça já um pouco mais grosseira, vai ser muito mais difícil de você acabar dando acabamento, isso não tenha dúvida. Então, o que acontece? Nesse processo de 2 anos e meio, eu vim desenvolvendo formas e técnicas para conseguir tirar a peça o mais perfeita possível. E uma outra coisa que as pessoas às vezes não pensam, falam assim, eu tirei essa peça perfeita, aí ele vai tirar uma outra, sai ruim. Aí ele tira outra, sai boa. Aí ele tira outra, sai ruim. Aí ele não tem uma coisa chamada repetitibilidade, aí é complicado. Se você não tiver repetitibilidade, aí eu digo para você que o seu processo está ruim. Você não pode, por exemplo, pegar uma encomenda para fazer de 100 peças, dar o preço para fazer 100 peças, e você tem que fazer 200 peças para tirar 100. Isso não tem cabimento. Não é possível que você consiga manter a sua empresa sadia fazendo uma proporção desse tipo. Então a gente tem que ajustar o nosso processo de fabricação. E é isso que eu ajudo vocês no método DL3D. Que mais? Temos uma outra pergunta legal aqui. Qual foi a maior dificuldade? Já fomos falado. Para um iniciante, como eu posso melhorar meus estudos na impressão? Eu vejo muitos vídeos no YouTube, mas não consigo decorar tudo. E vejo e acabo me perdendo. Isso aí é fogo, cara. Você acha que vale a pena fazer um curso para impressão? Ou só os conteúdos do YouTube eu consigo melhorar minhas peças, ampliar meus conhecimentos? Gostaria de perguntar muitas coisas, porém vai ficar um textão. Eu quero agradecer pelo conteúdo do YouTube, pela atenção que você dá no grupo de WhatsApp. Espero um dia ser expert igual a você nesse mundo de impressão. Não sei se vou conseguir acompanhar ao vivo, mas espero assistir no dia seguinte, dia 29, é meu aniversário. Obrigado pelo presente. Cara, que legal. Parabéns, então, já antecipado. Cara, eu faria uma forcinha para você estar aqui no dia 29, sim, cara, porque a nossa live não vai ficar gravada. Então, eu acho que vale a pena, apesar de ser seu aniversário, mas eu acho que vale a pena você perder um tempinho, pelo menos deixa ali, põe o fone de ouvido, vai escutando o que está acontecendo para você poder tomar uma boa decisão. Nessa parte, vídeos de YouTube, cara, fantástico. Eu vou falar para vocês, gente, eu aprendi pelo YouTube. Eu aprendi seguindo várias pessoas, conversando, trocando ideia. Só que chegou um dado momento que eu travei. Justamente porque
era muita coisa falada no YouTube. As coisas elas atravessavam de uma forma que às vezes não se completavam muito bem. É um processo que você tem que estudar o triplo, porque não está sequencial, você não sabe exatamente o que vem primeiro. As pessoas que montam um sequencial, às vezes, não tem todos os detalhes que são necessários, e aí você acaba tendo que buscar esses detalhes em outros momentos, então é um pouco mais confuso. Você está perguntando, pô, dá para eu aprender pelo YouTube? Dá, porque eu aprendi pelo YouTube. Só que eu demorei 2 anos e meio, se não foi um pouco mais ainda, para conseguir fechar. Fora que eu acabei, eu sou engenheiro mecânico, aí, né, engenheiro de produção, a gente acaba tendo um conhecimento técnico do assunto, a gente tem algumas facilidades que já vêm do processo. Eu não sei quais são, qual é a sua área de trabalho e tudo mais, mas às vezes você pega uma pessoa que fala assim, não, eu já sou engenheiro, então eu já tenho uma visão de como funciona um equipamento mecânico. Aí muda de figura. 50% dos seus problemas já estão mais ou menos resolvidos porque você sabe qual vai ser o caminho que você vai trilhar. Então, show de bola. Aí você só precisa aprender o processo de impressão em si. Agora, não, Daniel, eu não sei nada, cara. Meu negócio, eu trabalhava com uma outra área, tal, não tem nada a ver com mecânica, nada a ver com mecatrônica, não tem nada a ver com processo de fabricação de peças plásticas, eu não tenho noção nenhuma de modelagem, nada. Aí eu digo para você que vai realmente é o que aconteceu, vai bombardear muita informação na sua cabeça e muito provavelmente você vai dar um bloqueio mental em você, você vai desistir sem ter atingido o seu objetivo. Mas aí que tá, dá para aprender pelo YouTube sim, cara, não tenha dúvida. Metodologia de estudo e aplicação do conhecimento da impressão 3D. Então, é isso aqui, esse negócio que perguntaram aqui, ó, uma metodologia de estudo e aplicação dos conhecimentos é o grande segredo. Aqui é o problema, porque tá tudo jogado na internet, não existe um método, eu pelo menos não encontrei na internet disponível um método que resolvesse o meu problema, que é fazer aí peças grandes com uma ótima qualidade e com economia, porque se você pega uma peça grande para fazer e usa os comandos básicos, vocês vão perceber que se você quiser vender essa peça, esquece. As pessoas não vão pagar, vai ficar muito caro. E você vai gastar muito tempo e muito material. Aí entra uma outra questão que é bem séria. Se você vai fazer uma peça e essa peça vai ficar 5 dias na impressora, você fala, não, pô, legal, ela vai ficar 5 dias na impressora, pô, show. Mas será que 5 dias? É 5 dias que pode dar uma piscada na luz. É 5 dias que pode dar um problema no seu filamento. É 5 dias que pode dar um problema na sua máquina. Você tem aí um período de uso da sua máquina muito longo que, se parar alguma coisa no meio do caminho, você pode vir a perder a sua peça inteira. E isso aí é um risco que eu não queria correr. E nessa de eu não querer correr esse risco, é que foi aí a grande sacada de eu ter criado o método DL3D. Que mais? Qual foi a sua maior dificuldade e a sua maior inspiração? Putz, que legal, cara. Essa pergunta aqui é show. A dificuldade, já comentei com vocês, era fazer peça grande, perfeita, com economia. Essa foi a minha maior dificuldade. Graças a Deus eu consegui atender essa dificuldade aí e eu posso estar passando essas informações agora para vocês no dia 29. E qual foi a minha maior inspiração? Cara, isso aqui foi muito legal, cara. A minha inspiração foi a seguinte, eu vou dar um spoilerzinho do que vai acontecer no dia 29. Eu falo para vocês, Indústria 4.0. Quando eu comecei a ver o que é a Indústria 4.0, a nova revolução industrial, essa foi a minha maior inspiração. Ponto. Qual foi a minha segunda maior inspiração? Ter uma possibilidade de ter uma fabriquinha em casa. Essa foi a minha segunda inspiração. Falei, cara, eu posso ter uma fábrica em casa e ganhar dinheiro dormindo. Nossa, isso para mim mexeu comigo. Isso mexeu comigo, tá? Então, mas isso aqui foi só um spoilerzinho do que nós vamos conversar no dia 29. Como conseguir clientes? Aqui foi show. Galera, vocês vão conseguir clientes pela internet. Não vai ter como você
Ou pode até ter como sim, né? Você conseguir clientes sem ser pela internet, mas no meu caso, todos os meus clientes vieram pela internet, a grande maioria. Tivemos algumas indicações por pessoas que já me conheciam, mas a grande maioria dos meus clientes vieram pela internet. Eu acredito que isso possa vir a replicar com vocês também. Se dá para aplicar e ganhar dinheiro com a impressão 3D, se está começando ou se já está saturando? Opa! Cara, se dá para aplicar a impressão 3D e ganhar dinheiro. Bicho, se você der uma olhadinha no Mercado Livre, já vou dar um spoilerzinho aqui também, mais um assunto que a gente vai conversar na nossa live. Você vai ver cara ganhando muita, muita grana com a impressão 3D. Aí você fala assim, mas já está saturado? Galera, se vocês perguntarem, começa a perguntar para os seus amigos, você sabe o que é impressão 3D? Você vai ver, você sabe o que é manufatura aditiva? Vocês vão ver que as pessoas ficam totalmente perdidas. O número de pessoas que sabe o que é impressão 3D hoje é muito baixo. Vai começar a popularizar. A onda tá gordinha, para quem é do surf aí, tá gordinha, mas tá começando a pegar aquela pressão. E você tá ali, ó, naquela crista remando, com uma long. E ó, vai entrar na onda e vai surfar ela inteirinha. Quem entrar nesses próximos 2 anos aí vai estar na crista da onda. Daqui mais ou menos uns 5 anos que o bagulho vai estar bombando. Depois, acabamento e pintura. Galera, acabamento e pintura é algo muito importante para peças de figure action. Só que, às vezes a pessoa vira e fala assim, pô, Daniel, eu não sou bom em acabamento e pintura. Eu também acreditava que eu não era, pessoal. O meu negócio é mais parte tecnológica, eu não tenho muita paciência, nunca tive muita paciência para trabalhar com pintura. Mas, em função de uma série de coisas que veio acontecendo, eu peguei para fazer uma pintura mais voltada aí para parte metálica, né, que seria do Homem de Ferro. E, eu adorei fazer uma pintura artística. Eu não curto muito pintar portão, pintar parede. Putz, isso daí para mim era um porre. Mas a gente fazia porque tinha que fazer. Agora, a pintura artística é algo que me centralizou de novo, me aquietou, me colocou na caixinha do nada. Às vezes a gente tem uma cabeça muito agitada, a pintura eu percebi que ela me colocou na caixinha do nada também de novo e eu fiquei mais tranquilo. Foi um hobby aí que eu desenvolvi que ajudou a dar uma desligada aí de algumas características. Eu achei muito, muito interessante. Mas eu ainda prefiro hobbies um pouco mais agitados, fazer uma atividade física, um surf e por aí segue. Bom, que mais? Mas aí que tá, essa parte de pintura, o que acontece? A minha esposa, ela é especialista na pintura. Então, foi uma união muito bacana. A gente fez uma união aí que eu achei fantástico, 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 fantástico. Quando entrou nesse momento que nós estamos vivendo, que é um spoilerzinho que eu vou já dar uma adiantada para vocês, foi muito, muito, muito bacana. Eu pegar e eu ter uma afinidade, por exemplo, eu sou um cara muito agitado, gosto de fazer esporte físico, tal, e a minha esposa é uma pessoa que é mais recatada, é mais do lar, ela tem ali o agito dela já é mais controlado, vamos dizer assim. É uma pintora, ela tem ali a parte da arte, então ela é muito mais delicada e por aí segue. E eu muito agitado. Quando a gente juntou as duas coisas, eu achei fantástico. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. De eu ter um negócio junto com a minha esposa, dentro de casa, fazendo a coisa virar. Eu achava que isso era impossível. E eu falei, cara, e melhorou absurdamente. A qualidade de vida do casal melhorou absurdamente. Então foi muito legal. É um spoilerzinho do que vai acontecer no dia 29. Qual a máquina você me indicaria até R$ 2.000? Cara, Ender 3. Ou pega uma Ender 3. Mas ó, tem a Ender 3 normal, tem a Ender 3 Pro e a Ender 3 V2. Cara, vai para o Ender 3 Pro. A Ender 3 normal, eu não sei se isso é só a minha aqui, eu preciso ainda pegar ela para dar uma olhada um pouco melhor, mas você percebe que a temperatura dela é uma temperatura um pouco mais baixa, ela sofre mais para chegar na temperatura de trabalho com ABS. Acredito eu que seja porque ela foi construída para trabalhar com PLA.
Então a ideia, a concepção dela, como ela é um pouco mais antiga, foi já voltada para a PLA e depois as novas versões já foram desenvolvidas para trabalhar em ABS. Mas eu iria ir para uma Ender 3 com toda certeza, para você ter aí uma boa certeza que vai dar certo. Para chegar na perfeição, na qualidade da peça, quais os parâmetros principais do fatiador Cura que devo ter mais atenção para uma peça de figurinha que tem muitos detalhes? Cara, faz o seguinte, ó, vou dar alguns parâmetros para você começar. Vou colocar aqui bico de 0,4 milímetros, que é o bico padrão. Velocidades, você não pode utilizar, pelo menos na minha opinião, tá? Não pode utilizar a velocidade de 60 milímetros por segundo, que ela já vem padronizada. Você precisa baixar um pouco disso. Eu gosto de trabalhar no máximo aí a 35 milímetros por segundo. Que mais? Configurações do fatiador. Eu não faria nem alturas de camada acima de 0,2 milímetros e nem abaixo. O pessoal costuma usar 0,12, 0,16. Eu, particularmente, gosto muito da altura de camada de 0,2. Por quê? Porque o tamanho das minhas peças são um tamanho aí bastante interessante de se trabalhar com a altura de 0,2. Você tem aí um bom custo-benefício na questão de velocidade e tempo. Basicamente, seria aí a dica mais interessante que eu poderia passar para você. Qual software necessário? ZBrush. Cara, ZBrush é software de modelagem. Se você quiser entrar para modelagem orgânica, eu indicaria o ZBrush. O ZBrush é um baita de um software. Inclusive, o ZBrush, eu estou com um projeto de desenvolvimento dele também, porque como eu estou me desenvolvendo para a área de impressão 3D, eu acho que o ZBrush ele é um software de fundamental importância da gente aprender. Mas existe uma escala de aprendizado, degrau após degrau. No meu caso, eu fui primeiro para impressão, eu já tinha alguns degraus, eu já tinha conhecimento de desenho, já tinha conhecimento de Inventor, conhecimento de Fusion, de CATIA, de SolidWorks, então já tinha uma bagagem de modelagem mecânica muito bacana. Quando eu fui para a impressão 3D, eu fui só com a dúvida do maquinário e da impressão 3D, e aí fui evoluindo aos pouquinhos também. Depois que eu cheguei numa evolução da impressão 3D, que eu falei, cara, aqui, tá legal. O que eu tô olhando agora? Eu tô olhando para o mercado de colecionáveis. Aí o mercado de colecionáveis, aonde você consegue ter aí uma boa renda extra, por exemplo, é na parte de modelagem. É aonde você vai entrar com esse ZBrush. Então é um software bem legal para modelagem orgânica. Daniel, mas ele faz modelagem mecânica também? Ele também faz modelagem mecânica. Mas ele é um software mais destinado a modelagens orgânicas. Não quer dizer que ele não faça outro tipo de modelagem. Eu, por exemplo, para a parte de modelagem mecânica, eu opto por outros softwares. Deixa eu deixar claro para você o que é modelagem orgânica e o que é modelagem mecânica. A modelagem mecânica, pessoal, é quando você põe medidas. Quando você tem medida entre uma peça e a outra e você quer aquele ajuste com precisão. Esse daí é a linha da modelagem mecânica. Daniel, e a modelagem orgânica? A modelagem orgânica é quando você não tem uma medida exata. Você vai criando de forma aleatória, como se fosse uma coisa mais artística. Isso eu estou falando só o panorama geral, tá, galera? Que mais? Dá para viver a nível de dinheiro com a impressão 3D? Cara, tudo depende do quanto você quer ganhar por mês. Tem pessoas aí e do quanto tempo você quer disponibilizar para isso. Vamos dar um spoilerzinho aí do que vai acontecer no dia 29. Nós temos empresas aí enormes já, empresas. Não estou falando que dá para viver, o cara já montou uma empresa aonde ele tem funcionário, aonde o negócio já está grande e vivendo da impressão 3D. Por quê? É mais ou menos a mesma coisa que você está perguntando o seguinte, cara, dá para viver de usinagem mecânica? Você fala, peraí, usinagem mecânica? Pô, usinagem mecânica é o que as pessoas já viveram até hoje. Você pega aí uma empresa de automobilística, é usinagem mecânica. Você vai montar e vai ser um carro. Então, hoje, mais um spoilerzinho, a indústria 4.0 tem como foco de produção a manufatura aditiva. Só aí vai ser uma revolução monstruosa.
Quem não conhece esse processo tem que estar com a gente no dia 29 para conhecer. E ponto final. Isso aí não tenha dúvida. Que mais? Gostaria de saber uma coisa. Não vi em vídeos como criar peças no Cura e onde acho em português. Cara, não vai ver mesmo, porque o Cura ele não serve para criar peças. O Cura ele só é um fatiador. Ele só serve para transformar uma peça 3D, um modelo em 3D, em um G-Code, que é um código de máquina, que é um monte de letrinha e número que a máquina consegue entender. O Cura hoje ele não é um software de modelagem, por isso que você não vai encontrar nada a respeito disso. E onde você acha ele em português? Cara, lá na barrinha lá de cima tem uma configuração lá, entra lá em preferências e tem lá para você colocar ele em português. É bem facinho, é na barra superior ali, na parte de configurações. Depois que você entrar lá em português, você tem que reiniciar o software, senão ele não muda para português. Que mais aqui? Cara, me ajuda a iniciar. Toca com a gente aí no dia 29 que nós vamos ajudar sim, cara. E é lógico, aproveita e já segue o canal nosso lá, Daniel Vacho Lobão, no YouTube, nas redes sociais, que tem muita dica aí, justamente para quem está querendo começar. Qual a sua visão sobre o segmento? Já comentei, velho, é o futuro. É o futuro. Se você não ficou muito claro isso para você ainda, vem com a gente no dia 29. Se eu sou de qual cidade? Eu sou de Taubaté, galera. Taubaté é interior de São Paulo. Estamos aqui no interior. Professor, sobre upgrade, aquele suporte para colocar o fan na parte de cima do Hot Ender 3, que sopra ar na peça, ele é bom? Você indica algum upgrade para melhorar a qualidade da impressão? Abraço. Cara, você já falou de um dos upgrades muito legais. Esse upgrade que nós temos aí, que tem? Nós temos aí o original, né? Um arzinho soprando na peça só de um lado. E aí o outro lado, ele fica sempre mais quente. Esse upgrade que vem pelos dois lados é show de bola, vale a pena sim, só toma cuidado com a tensão da sua máquina. Você tem, geralmente a Ender 3 é 24 volts, mas você tem que confirmar isso na sua fonte. Dá uma olhadinha na fonte, vê se é 24 volts para você poder substituir o seu cooler. Muito legal. É possível mixar filamentos durante a impressão, tipo ABS com flex, PLA? Eita, cara, você tá de sacanagem, bicho. Por que existe esse BOzão aqui? Mixar filamentos. Primeiro você tem que ver o que você está querendo fazer. Eu pensaria em fazer duas peças separadas, porque é totalmente diferente o procedimento para um e o procedimento para outro. Então é meio complicado, cara. É a mesma coisa que você falar assim, cara, eu tô andando no asfalto com o carro. Aí daqui a pouco eu vou para a terra, que eu devia de usar outro tipo de pneu. Aí daqui a pouco eu vou para o gelo. Eu precisava usar outro tipo de pneu. Mas tem que ser tudo meio automático. Eu não quero parar o carro para trocar os pneus, colocar corrente e tudo mais. Eu acho meio perigoso, cara. Provavelmente você vai ter problema. Se existe alguma técnica aí, eu não conheço. Mas eu acredito que seja difícil fazer isso aí. Talvez você consiga aí quando você estiver utilizando uma impressora com dois ou três extrusores diferentes. Aí pode ser mais fácil, porque você vai ter três materiais diferentes e eles vão entrar na ordem adequada. Aí você calibra as suas extrusoras, cada uma delas com material. Aí agora você perguntou aí, talvez seja interessante. Por quê? Nós temos aí impressoras mais industriais que, por exemplo, ela trabalha com um material chamado breakaway, que é um material de tipo suporte, que ele se dissolve num banho químico. E aí você consegue fazer com que o suporte fique coladaço na sua peça, né? Coladaço mesmo. E você não vai precisar arrancar ele vai se dissolver. Aí é diferente. Só que é uma máquina mais industrial. O material que ela utiliza é um material muito mais caro. Aí já serve para quando você tiver um nível de indústria, vamos dizer assim, um nível industrial um pouco mais avançado, quando as suas peças tiver um valor agregado maior, ou quando esses materiais baixarem um pouco o preço, né? Porque é um material que é um pouquinho caro ainda para essa parte de figure action, para essa parte de hobby e por aí segue. Galera, aqui então eu espero que tenha resolvido aí boa parte das perguntas. Eu vou deixar aqui o link do Forms para a gente poder bater mais um papo. Vamos ver se a gente bate mais um papo desse ainda esta semana, até antes do dia 29.
Galera, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, até a próxima.